A noite de 21 de junho de 2025 em Itaperuna estava quente demais para junho, 38 graus às 10 da noite, o tipo de calor que gruda na pele como uma segunda camada de suor, transformando o ar em uma sopa pegajosa, que fazia até as sombras parecerem pesadas. Na casa simples do bairro Jardim Surubi, uma rua de classe média baixa com portões de ferro enferrujados e cachorros latindo ao longe, Antônio Colos Teixeira, 45 anos, enfermeiro no Hospital Municipal de Itaperuna, colecionador de armas. Registrado como Sim em Sim, dormia de bruços com um revólver calibre .38 escondido debaixo do travesseiro, o cano frio encostando na nuca como um lembrete diário de que o mundo lá fora era perigoso demais, para um homem que via acidentes de moto e tiroteios toda semana no plantão. Ao lado dele, Inaila Teixeira, 37 anos, cabeleireira que transformara a sala de estar em um salão improvisado com espelho rachado e cadeiras plásticas, roncava baixinho, exausta depois de 12 clientes naquele dia, o cheiro de tinta preta e alisante ainda preso nas unhas curtas, o avental pendurado na maçaneta como um troféu de batalha doméstica. No berço improvisado no canto do quarto, feito de uma cômoda velha com grades de madeira, o caçula de 3 anos agarrava um ursinho de pelúcia manchado de leite e baba, os dedinhos gordos entrelaçados no tecido puído, sonhando com coisas que só crianças sonham antes de o mundo ensinar. O contrário, talvez com carrinhos ou com a mãe cantando baixinho enquanto cortava cabelo. No quarto ao lado, separado por uma parede fina de tijolo baiano, que deixava passar até o som de um suspiro, o filho de 14 anos não dormia nem um segundo. Ele havia tomado um suplemento de cafeína às 22h12, daqueles potes grandes vendidos em academias de bairro por R$ 20, para garantir que os olhos ficassem abertos até o fim, o coração acelerado, como se estivesse em uma maratona noturna. Às 22h19, abriu o WhatsApp no celular escondido debaixo do colchão, o brilho da tela iluminando o rosto. Magro e pálido, acne começando a brotar na testa, e mandou um áudio curto para a namorada virtual em Água Boa, Mato Grosso, uma cidadezinha de fazendas e poeira vermelha a mais de 2.000 quilômetros dali. Vai ser hoje. Tô com a arma na mão. A resposta dela veio em 7 segundos exatos, voz adolescente doce e fria ao mesmo tempo, com sotaque matogrossense arrastado. Filma para mim depois. Quero ver o sangue. Eles nunca tinham se visto pessoalmente, só trocavam fotos editadas com filtros de Snapchat e mensagens em um jogo de terror online banido na Austrália por conteúdo explícito, um jogo chamado TH e Coffee na Vinding LYLY sobre 2 irmãos que matam os pais, fazem canibalismo e também incesto, e fogem para começar uma vida nova, em uma casa abandonada, e era exatamente isso que eles planejavam fazer, passo a passo, como se a vida real fosse apenas uma fase mais difícil do game. Às 23h03, ele saiu do quarto descalço, o piso de cerâmica gelado, contrastando com o calor do ar. O revólver pesando 1,2 kg na mão direita, ele havia pesado na balança da cozinha mais cedo, só para ter certeza, anotando o número em um caderno escondido, como se fosse uma missão de RPG. O corredor estava escuro, só o reflexo fraco da luz da rua, entrando pela janela da sala, iluminando poeira dançando no ar como fantasmas minúsculos, e ele andou devagar, contando os passos como ensaiara nas noites anteriores, coração batendo tão forte que parecia ecoar na casa vazia. No quarto dos pais, parou, na porta por um segundo inteiro, ouvindo a respiração ritmada do pai, o ronco leve da mãe, o resmungo sonolento do irmãozinho virando no berço. Às 23h07, o primeiro tiro, um estalo abafado que pareceu sugar o ar do quarto, a bala entrando na testa de Antônio com precisão cirúrgica, o corpo dando um leve solavanco antes de relaxar de vez, sangue escorrendo devagar pelo travesseiro como tinta vermelha. Às 23h09, o segundo, e Naila virou de lado instintivamente, como se sentisse o perigo no sonho. Mas o projétil pegou na têmpora, e ela parou no meio do movimento, os olhos ainda fechados em uma expressão de surpresa eterna. Às 23h11, o terceiro, o caçula abriu os olhos por uma fração de segundo, o ursinho voando 1,2 metro até bater na parede com um baque surdo, o corpinho pequeno convulsionando uma vez antes de ficar imóvel, o silêncio voltando como uma onda pesada.
Silêncio absoluto depois disso, só o ventilador zumbindo como um inseto preso em uma garrafa, girando sem parar, e o garoto ficou ali parado por 1 minuto inteiro, o cano da arma ainda quente fumegando levemente no ar úmido, o cheiro de pólvora misturando-se ao suor e ao perfume barato da mãe. Então começou o trabalho sujo, o que ele chamava de fase de limpeza nas mensagens com ela. Arrastou os corpos um a um até a cisterna nos fundos do quintal, usando o carrinho de mão do pai que rangia a cada solavanco no chão irregular de cimento queimado, o som metálico ecoando baixo na noite, o cheiro de terra molhada, misturando-se ao metálico do sangue que pingava no caminho. Despejou ácido muriático no chão do quarto, o vapor subindo e queimando as narinas como fogo líquido, esfregando com uma escova velha até as manchas rosas sumirem no rejunte, o ácido chiando como se o piso estivesse vivo. Queimou as roupas ensanguentadas na churrasqueira de tijolo ao lado da garagem, o fogo crepitando baixo para não chamar a atenção dos vizinhos, cinzas voando como confetes negros no vento noturno, o cheiro de carne queimada disfarçado pelo carvão velho. Às 2h14 da manhã, de volta ao quarto com as mãos trêmulas, mas o rosto calmo, mandou outra mensagem com foto do quarto limpo. Pronto, agora falta a gente se encontrar. Ela respondeu com um coração vermelho e um emoji de avião. Te amo, vamos ser ricos. Manda o vídeo do ursinho. 3 dias se passaram em uma bolha de mentira perfeita, o garoto acordando cedo, fazendo café da manhã para si mesmo, assistindo transmissão vertical, como se nada tivesse acontecido, respondendo mensagens dos tios com eles estão no hospital, o bebê está melhorando. No dia 24 de junho, às 14h37, a avó chegou de surpresa com uma sacola de pães quentes ainda fumegantes da padaria da esquina, batendo na porta com a bengala, até o garoto abrir com olheiras fundas, mas voz firme e ensaiada, olhos vermelhos de quem não dormia há noites. Eles levaram o bebê para o hospital. Ele engoliu um caco de vidro na cozinha enquanto brincava. A avó acreditou, abraçando o neto com cheiro de naftalina. O tio, que veio logo depois, acreditou, comentando sobre a imprudência das crianças. Os vizinhos reunidos no portão comentaram preocupados, oferecendo orações e bolos caseiros. Mas a polícia não acreditou quando a avó ligou estranhando a demora. E às 17h12 os peritos da 143ª Defesa Prévia invadiram a casa com botas pesadas, o luminou brilhando azul fantasmagórico nas manchas invisíveis, a olho nu no colchão, mala pronta com rodinhas encontrada no armário com celulares das vítimas dentro, etiquetas de viagem ainda, coladas como ironia cruel. A cisterna nos fundos exalava um odor doce e podre misturado a cloro forte, o cheiro subindo como uma névoa tóxica. E às 18h45 os bombeiros abriram a tampa com ganchos de ferro, revelando os 3 corpos encolhidos na água turva e negra, um abraçando o outro como em uma foto de família distorcida pelo inchaço, o caçula ainda com o ursinho na mãozinha rígida e inchada, os olhos abertos olhando para o nada. Levado à delegacia às 19h13 em um carro sem placas, o garoto sentou na cadeira dura com as mãos no colo, pernas balançando levemente, e confessou em 11 minutos exatos, sem chorar, sem tremer, só um leve sorriso no canto da boca, ao descrever como o irmão não sofreu nenhum segundo. Matei o bebê para ele não crescer órfão, sozinho no mundo sem ninguém, disse ele, e a delegada anotou tudo com a caneta tremendo levemente, o ar-condicionado gelado contrastando com o suor frio na testa dos policiais. As buscas no celular dele e da namorada apreendida em Água Boa às 6h12 do dia 1º de julho, arrancada da cama ainda de pijama com desenho de unicórnio, gritando para a mãe que era engano, revelaram 1.847 mensagens em 4 meses, um plano detalhado, como um roteiro de filme ruim, escrito por crianças cruéis, ela sugerindo envolver a arma em lençol para evitar impressões digitais, colocar o revólver na mão do irmão morto para simular suicídio seguido de desespero, queimar os corpos com gasolina da bomba do posto, mas desistindo pelo cheiro que chamaria os vizinhos a quilômetros. Eles se inspiravam no jogo, identificavam-se com os irmãos fictícios, que matavam com frieza, e fugiam para uma casa na floresta, e ela incentivava em tempo real, voz calma ditando os passos, enquanto ele executava, mandando áudios como mais devagar no gatilho, não desperdiça bala. O motivo era uma mistura cruel de revolta adolescente e ganância infantil.
Os pais proibiram a viagem ao Mato Grosso para conhecer a garota pessoalmente, desaprovavam o namoro à distância que consumia noites inteiras em chamadas de vídeo, jogos e promessas de futuro, dizendo que internet não é lugar para amor de verdade. Ele planejava sacar R$ 33 mil do FGTS do pai com documentos falsos, que aprendera a fazer em tutoriais do YouTube, vender a casa por 300 mil com corretor online, o carro por 60 mil em grupos de Facebook, comprar passagens para o dia 25 e começar uma vida nova. Nós dois contra o mundo, com dinheiro e liberdade. A avó morreu de infarto ao saber a verdade na transmissão vertical, caindo no chão da cozinha com a xícara de café quebrada. A mãe da garota tentou suicídio com veneno de rato misturado em suco, sobrevivendo por pouco após lavagem estomacal, internada gritando o nome da filha. No depoimento, o garoto sorriu de novo ao falar dos tiros, descrevendo o som como um estalo de chiclete, e a psicóloga perguntou se sentia remorso. Ele respondeu que sentia falta do ursinho. Era meu também, eu ganhei no Natal passado. Laudos apontaram transtorno de personalidade antissocial agravado por exposição à violência virtual desde os 10 anos, e falta de limites em casa. O pai ensinara o filho a atirar no estande de tiro aos fins de semana, dizendo que homem precisa saber se defender, facilitando o acesso à arma fatal. Em julho de 2025, na Vara da Infância de Itaperuna, o julgamento em segredo de justiça vazou em trechos para a transmissão vertical. Repórteres acampados do lado de fora, com microfones e drones, a promotora chamando de genocídio familiar planejado. Como jogo de videogame, mostrando prints das mensagens em telão, a defesa alegando crianças influenciadas por telas, sem discernimento pleno. Decisão final, internação por tempo indeterminado no Sense de São Fidélis para ele, com avaliações semestrais, medida socioeducativa em unidade fechada de Cuiabá para ela, com terapia obrigatória, pena máxima de 3 anos, saem maiores de idade em 2028, livres para recomeçar. Itaperuna, cidade pacata de 100 mil almas no noroeste fluminense, nunca mais foi a mesma. Pais trancam celulares à noite com senhas biométricas, adolescentes são monitorados 24 horas, via aplicativos de localização, escolas criam aula de realidade virtual exibindo o caso como alerta vivo, em auditórios lotados, com psicólogos, explicando os perigos de jogos violentos e namoros online. 2025 marcou o Brasil inteiro. Amor adolescente mais internet mais arma em casa, pode acabar em 3 corpos boiando, reacendendo o debate sobre o ECE, responsabilidade de plataformas como Google e Meta, e controle mais rígido de armas para CACs, com projetos de lei correndo no Congresso. Agosto de 2025. A casa foi demolida por ordem judicial, máquinas pesadas derrubando paredes em uma manhã chuvosa, o terreno virando lote vazio com entulhos e mato crescendo rápido, mas a cisterna foi preservada como evidência inicial, um buraco quadrado de concreto selado com fita policial, e vizinhos começaram a relatar fenômenos estranhos às 23h11 em ponto, choro abafado de ursinho ecoando no vento quente, som de água mexendo sozinha na tampa selada como se algo tentasse sair, vultos pequenos refletidos na água da chuva acumulada. A garota escreveu carta à psicóloga em papel timbrado do presídio. Se eu sair daqui, vou terminar o que começamos, dessa vez sem erros. O garoto desenhou no Sense com lápis de cor. A família na cisterna, todos sorrindo com buracos vermelhos na cabeça, o ursinho acenando. A cisterna tornou-se ponto turístico macabro. Jovens gravam TikToks à noite com lanternas, desafiando o medo, e a polícia afasta curiosos com viaturas. Novembro de 2025, o caso inspira séries documentais. Netflix planeja docudrama chamado Cisterna Virtual com atores mirins e reconstruções em 3D. Livros de true crime lotam livrarias, palestras nacionais sobre perigos online lotam auditórios com pais desesperados. Garoto e garota seguem internados, relatórios mensais mostram progresso mínimo. Psicólogos alertam em entrevistas, eles não mudaram, só esperam o tempo passar, o plano ainda vive na cabeça deles. Brasil discute redução da maioridade penal com força renovada, projeto ganha apoio popular em pesquisas, e a cisterna vira símbolo nacional. O que a internet esconde, a realidade revela com sangue. Em Itaperuna,
placa instalada no terreno vazio por moradores. Aqui, 3 vidas foram silenciadas por um clique. Nunca mais. O jogo que os inspirou foi banido no Brasil em setembro por decisão do Ministério da Justiça, mas outros jogos semelhantes já surgem em servidores piratas, com nomes como TCAL. A cisterna ainda sussurra à noite, o vento carregando o eco de áudios antigos, e o jogo nunca termina de verdade, ele só muda de tela, esperando o próximo jogador imprudente clicar em iniciar.